virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Estados Unidos e exercícios de fixação. Exercício 1. Os produtos finais têm alto valor unitário, o que reduz a importância dos custos de transporte. Por outro lado, mão de obra científica e técnicos altamente qualificados e intenso investimento de capital constituem exigências cruciais para o sucesso desses empreendimentos. Assim, centros empresariais de alta tecnologia disseminam-se por uma grande variedade de novas localizações, distantes das regiões industriais tradicionais. A eletrônica, a informática, a biotecnologia, a bélica exemplificam novas localizações. Essa concentração de indústrias de ponta pode ser encontrada em A. Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. B. Vale do Ho, na China. No ABC Paulista, alternativa C. D. No litoral atlântico do México. E E. Na região metropolitana de Paris. Então, a alternativa correta é Vale do Silício. O Vale do Silício é uma das partes do desenvolvimento, da nova onda de desenvolvimento de concentração industrial de produção dos Estados Unidos, também chamada de Sun Belt. Ela vai ser caracterizada por uma concentração não da indústria antiga, como as montadoras que a gente vê na região dos Grandes Lagos, mas sim de uma industrialização de ponta, da criação de tecnopolos com alta tecnologia. Tá? Então, esse tipo de indústria a gente não vai ver em países subdesenvolvidos, né? E geralmente a gente não vê em regiões com bastante industrialização, com bastante urbanização, quer dizer, são áreas mais afastadas. Então é o tipo de concentração que a gente vai ver nos tecnopolos, né? Exercício 2. Em 1987, o estado da Califórnia ultrapassou a Grã-Bretanha, a Itália, né, tornando-se a 6ª maior economia do mundo, com produtos de mercadorias e serviços no valor de 550 bilhões de dólares. Explique 2 condições de origem geográfica que contribuíram para o desenvolvimento econômico da Califórnia. Então, ela tem uma concentração de indústrias de ponta, né? Você tem inclusive oferta de matéria-prima, né? Que seria o silício nessa região. E ela tem também a questão de investimento em produção tecnológica, né? Com a existência de universidades que produzem mão de obra qualificada. E essas universidades que produzem mão de obra qualificada acabam concentrando ali a disponibilidade de ter trabalhadores para esse tipo tão específico de produção industrial, e aí acabam ajudando a concentração desse tipo de indústria nessas regiões. Questão 3. Nicholas Branding, ex-secretário do Tesouro norte-americano, elaborou na década de 80 o Plano Branding, que ajudou a resolver a crise da dívida da América Latina na década passada. A crise ameaçava o sistema bancário nos Estados Unidos, credor da dívida. Um dos países para o qual esse plano foi mais efetivo tornou-se parceiro econômico dos Estados Unidos em uma organização importante dentro da nova ordem mundial. Destaque o país e a referida organização. Então, qual dos países que sofreu esse plano e se tornou um grande parceiro dos Estados Unidos, e qual é a organização mundial que está ligada a isso? México, NAFTA. Bom, é bom lembrar que o Canadá também faz parte do NAFTA, mas ele não é um país da América Latina, então não sofreu esse processo de intervenção do Plano Branding. Então, o que vai se encaixar aqui o México, faz parte da América Latina, e a NAFTA, que é a área de livre comércio, né, da América do Norte, né, que inclui Estados Unidos, México e Canadá. Exercício 4. Em função da crise japonesa, o presidente Clinton intervém junto à ação de Ryutaro Hashimoto, né, o primeiro-ministro, para a reforma do sistema bancário e o plano de recuperar a economia local. O Japão é muito importante para o mundo, especialmente para os Estados Unidos. Os esforços que nós estamos fazendo para apoiar a recuperação da economia da Ásia são muito importantes para que o progresso econômico continue. Nós temos uma chance de virarmos a situação na Ásia antes que ela fique pior. Essa foi uma declaração do presidente Bill Clinton, que é o presidente americano, em 1998. O interesse dos Estados Unidos em relação ao Japão se deve a diversos fatores, excetuando-se a dentro da economia globalizada, o problema existente em um país importante importante do sistema reflete nos demais. B. Os Estados Unidos já apoiaram o Japão após a Segunda Guerra, quando ocorreu o milagre japonês. C. A União Europeia não se ressente com a crise asiática ou qualquer outra. Vive sua organização isolada aos demais grupos econômicos mundiais. D. O Brasil também sentiu os efeitos da crise asiática, bem como a Argentina, além dos Estados Unidos.
que se interessam em ajudar o Japão para não cair, né, para não serem afetados. E os efeitos de uma crise econômica em uma área comercialmente importante são internacionais. Então, qual dessas alternativas não é uma alternativa correta? Então, apesar da União Europeia ser um bloco, isso não significa que ela é isolada do sistema econômico. Então, se você tem uma crise num setor importante, numa economia importante do sistema econômico mundial, a União Europeia vai se ressentir também. Tanto que, recentemente, com a crise de 2008, foi uma crise que se iniciou nos Estados Unidos, ela vai gerar impacto na União Europeia. Então, não dá para dizer que ela é isolada. Então, dessa alternativa, a que não está correta é a União Europeia enquanto um sistema isolado economicamente do mundo. Questão 5. As regiões delimitadas no mapa constituem as principais áreas agrícolas dos Estados Unidos da América. As culturas que se destacam nas regiões numeradas são A. 1. Trigo de primavera, 2. Milho, 3. Algodão. B. Cana-de-açúcar, 1. Cana-de-açúcar, 2. Trigo de primavera, 3. Milho. C. Trigo de inverno, 2. Trigo de primavera, 3. Cana-de-açúcar. D. Que seria 1. Fumo, 2. Cana-de-açúcar, 3. Trigo de inverno. E trigo de inverno a primeira numeração. 2, arroz e 3, algodão. Pra gente olhar aqui, só para ficar especificado, 1 é essa região aqui mais ao norte, 2 essa região aqui mais intermediária e 3 a região mais baixa. Então, partindo do pressuposto, a gente tem que lembrar que climaticamente aqui é mais frio e aqui é mais quente. Então, a alternativa certa é a alternativa 1. Aqui, trigo de primavera, ou seja, o trigo é uma região que se dá, é um tipo de substância que se dá em climas mais frios, mas aqui não poderia ser trigo de inverno, porque o frio aqui é neve, então não tem como você plantar, então ele vai plantar quando a temperatura estiver mais amena, seria na primavera. 2, milho e 3, algodão, porque você precisa de um índice pluviométrico maior, você precisa de uma temperatura maior também, que tem a ver com essa região aqui dos Estados Unidos, né? Pega uma parte do meio, uma parte aqui até o litoral, que é onde a gente tem grande desenvolvimento de trigo e de algodão e o cotton belt, que é o cinturão de algodão. Então, isso aqui ajuda a gente a entender um pouco mais a dinâmica e a gente tem que sempre lembrar das características climáticas para ficar claro. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!